A paz do Senhor, igreja. Os irmãos podem se assentar. É um prazer enorme estar com meus amados irmãos em Cristo. Eu gostaria até de partilhar um testemunho antes da palavra. Eu oro todo dia cedo ali na igreja e eu costumo perguntar para Deus, por qual motivo o Senhor quer que eu ore agora, Senhor? Coloca na minha mente. E o que me veio na mente naquele momento foi: você só ora pelos seus. Aí, ó Deus, mas eu intercedo pela igreja. E Deus continuava: você só ora pelos seus. Por quem mais o Senhor quer que eu ore? Aí eu comecei a orar por motivo de outras pessoas de fora da igreja. E não era aquilo que Deus queria. E Deus encheu meu coração para que eu orasse por outros pastores. Eu não contive o choro, porque eu orei pelo pastor Sóstenes, orei pelo pastor Edson Gouveia, pastor Vilarindo e pastor Ricardo, orei pelo pastor Adail, já aposentado, eu não sei qual é o pastor que o substituiu ali na igreja presbiteriana. Irmãos, como eu fui quebrantado naquele dia, porque Deus não nos quer separados, mas Deus nos quer unidos. Na realidade não existe Igreja do Nazareno, nem Assembleia de Deus, só existe uma igreja, a Igreja do Senhor Jesus. Naquele dia Deus falou muito ao meu coração sobre o Vale dos Ossos Secos. E eu orava e Deus falava comigo: eu quero que meu povo seja um, mas vocês não são. Vocês não são um corpo, vocês sequer são esqueleto, vocês são um bando de ossos secos. E vocês já estão assim há muito tempo. Divididos em suas vertentes, cada um lutando por uma causa pessoal. Vocês não constroem o reino de Deus porque vocês estão divididos. Eu falei: oh Deus, o que eu faço? E era como se Deus perguntasse para mim: acaso poderão reviver esses ossos? E me veio à mente as nossas diferenças e tantas coisas. Eu disse: ó Deus, o Senhor sabe. E Deus disse: profetiza. E eu tinha que começar partilhando isso, porque eu não deixo de orar pelo irmão. E que Deus faça essa igreja ser um referencial de vida. Que se manifeste aqui o poder de Deus. E sejamos todos conhecidos pelo amor que temos uns com os outros. Esse tema maravilhoso, a oração é a chave da mudança. Que tema tremendo, irmãos. Baseado em Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Toda a saga de Jó, todo o problema de Jó, toda essa aventura. É engraçado nós pensarmos isso. Você já pensou, bem-aventurado? É uma aventura. Só que nós pensamos em aventura uma coisa boa, uma coisa gostosa. A aventura de Jó não foi tão agradável assim. E ela começa com uma lembrança. Porque os filhos de Deus compareceram à sua presença e no meio infiltrado veio Satanás. E Deus nota aquela presença diferente e diz: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Imediatamente vem à mente de Deus uma pessoa, Jó. Eu fico imaginando o semblante de Deus ao olhar para Satanás e dizer assim: viste o meu servo Jó? Homem bom, reto, íntegro, e que se desvia do mal. E com base nessa conversa, então, Satanás lança acusações, como ele faz sempre, sobre a vida de Jó. O Senhor lhe dá tudo. Assim é fácil.
Deixa eu tocá-lo para ver se ele não blasfema na tua face. E Deus então autoriza, porque Satanás não pode agir se Deus não permitir. E Deus autoriza e Satanás então vai. Não lhe é permitido tocar em Jó, no sentido de matá-lo. O interessante desse livro, irmãos, é porque ele todo se concentra em Jó. Toda a atenção está voltada para ele. Jó é visitado no meio do seu infortúnio, do revés que ele estava sofrendo, perdeu tudo, perdeu família, perdeu saúde, e ainda tem os seus amigos para lhe dizer: você pecou. A sua situação é essa porque você está em pecado, confessa o teu pecado. E fica aquela conversa entre Jó e seus amigos, e Jó repassando a sua vida naquela crise tremenda. Todo o livro é focado nele, até entrar no capítulo 42. E Jó declara: eu te conhecia de ouvir falar. Eu sabia da tua fama. Eu sabia da tua fama, eu sabia que o Senhor era um Deus poderoso. Eu te conhecia de ouvir falar. Mas essa experiência me fez conhecê-lo de ver. Aquilo que Satanás queria era separar Jó de Deus, colocar um empecilho, um bloqueio, afastá-lo da comunhão. Muito pelo contrário, aquela experiência o trouxe para mais perto. E de repente o foco, exatamente nesse capítulo, muda. O foco então deixa de ser Jó e por um instante passa a ser seus amigos. Eu fiquei meditando sobre isso, eu disse: ó Deus, o que isso nos revela? Quando nós olhamos para fora, quando nós olhamos o outro e percebemos o outro. O evangelho do reino não é um evangelho para nós, isso tem sido mudado, porque as pessoas entram nas igrejas buscando coisas para si. E nós nos perguntamos: onde estão os servos? Onde estão aqueles que estão dispostos a pagar um preço? Onde estão aqueles que ouvem que o começo é morrer? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu abro mão. Outro dia eu perguntei lá na igreja: meu irmão, você sabe que você tem o direito de ser feliz? Quantos aqui creem que tem o direito de ser feliz? E muitos levantaram as mãos. É uma mentira que o mundo prega. Você não tem o direito de ser feliz. O direito que você tem é de fazer alguém feliz. Porque quando você tem o direito de ser feliz, o foco está em você. Mas quando o foco é o outro, a primeira coisa que morre é o egocentrismo, o para mim. Os maridos brigam com suas esposas porque elas não correspondem às suas expectativas. As esposas brigam com seus maridos pelo mesmo motivo. Os pais cobram dos filhos. E os filhos julgam os pais. Se todos nós encarássemos o direito como o direito do outro, ou o meu direito de fazer o outro ser feliz, de fazer o outro acontecer, ia ser tremendo. Aqui Jó se volta para os seus amigos. Quando ele orava pelos seus amigos, Deus muda a sorte de Jó. Nós tivemos um tempo maravilhoso de oração aqui, intercessão, por várias causas. Talvez você esteja aí com o seu coração ardendo, desejoso ou desejosa de que
a sua sorte também seja mudada, que o seu cativeiro seja mudado. E engraçado essa palavra, porque cativeiro é alguma coisa que nos prende, da qual nós não conseguimos nos libertar. E são tantas as amarras. Eu sei que Deus tem um interesse tremendo em livrar-nos do nosso cativeiro. Mas havia um cativeiro a mais na vida de Jó do que esse pelo qual ele passava. Jó estava preso numa visão distante de Deus. E Deus o trouxe para perto. Eu conversava no meu trabalho, que além de pastor eu trabalho fora, eu conversava no meu trabalho com uma pessoa, e eu falava de Deus para essa pessoa, e tinha uma senhora numa mesa, eu estava fora do meu setor, eu conversava animadamente com essa pessoa sobre Deus, porque é gostoso falar sobre Deus, e eu falava de relacionamento, porque Deus fala, porque Deus faz, porque Deus pensa, Deus quer ter um relacionamento conosco, algo vivo. E aquela mulher que estava sentada, não fazia parte da conversa, ela se incomodou. E de repente ela se levanta, se vira para mim e diz assim: que conversa é essa? E eu me assustei, porque ela interferiu no meu evangelismo ali. Ela: que conversa é essa? Você fala de Deus como se Deus fosse uma pessoa, como se Deus falasse, ouvisse. E eu falei: não é assim? Ela: não, não é assim. Eu perguntei para ela: e como é? Ela disse: Deus é uma energia. Deus é uma energia. Ele é uma energia positiva. Assim como vocês falam do diabo, para mim é uma energia negativa. Mas Deus para mim é uma energia positiva, que está aí no universo. Aí eu concordo com a senhora. Ela: não, você não concorda não. Você disse que ele fala, que ele ouve, que ele diz alguma coisa. Agora, como é que você concorda comigo? Eu falei: é só uma questão de distância. Veja só. Se nós estivéssemos andando num campo e olhássemos lá no horizonte e víssemos um ponto, uma manchinha lá longe, e eu ficasse curioso, eu ia perguntar para a senhora: está vendo aquele ponto lá longe? O que é aquilo, hein? Não sei, é uma coisa. Tem alguma coisa lá, mas não sei o que é. Vamos lá ver. E conforme nós fôssemos aproximando, quem sabe chegássemos à conclusão que era uma casa. Eu agora percebo os contornos dela. Vamos chegar mais perto. E ao aproximarmos mais, conseguimos não só ver toda a casa, a configuração dela, mas conseguimos ver que inclusive há alguém na porta. E conforme formos nos aproximando, seríamos capazes de reconhecer as feições dessa pessoa e, quem sabe, ouvir a sua voz dizendo: vocês não querem entrar e lanchar comigo? A senhora está tratando Deus a uma distância tão grande que ele virou uma coisa para a senhora, sem forma. Você não consegue ouvir a sua voz, não consegue ver o seu rosto, discerni-lo por conta da distância. Eu faço um convite à senhora. Que tal se aproximar dele? Deus nos chama para perto, irmãos. Há os mistérios da Bíblia. Certa vez evangelizei um rapaz muito inteligente, e ele, muito intelectual, ele vinha conversar comigo, e ele disse assim: pastor, eu não tenho fé, eu sou cético. Ah, você é ateu? Ele falou: não, sou cético. Qual a diferença? O ateu nega, o cético diz: é inalcançável. Crê, mas é inatingível, inalcançável. Eu falei: aprendi mais uma, eu não sabia disso.
Então tá bom, você é cético então, eu sou cético. E eu comecei a falar de Deus para ele, ele falou assim, não gaste seu tempo, pastor. Eu não creio nisso. Para mim, Deus tem mais coisas para fazer do que ficar se ocupando conosco. Aí eu comecei a dizer para ele, olha, você já pensou que você pode estar com uma visão errada de Deus? Talvez para Deus você seja prioridade. E ali naquela conversa, eu desafiei ele a abrir o coração e dar uma chance a Deus. Deixe Deus se manifestar na sua vida. Você está com tantos problemas. E ele aceitou o desafio e falou, não, eu estou aberto. Se é assim, eu estou aberto. E de fato ele teve, não uma, mas mais de uma experiência com Deus. E ele começou a crer. E ele vinha atrás de mim dizendo assim, pastor, mas me explica tal coisa. Ah, isso é assim, assim, assim. E tal coisa? Ah, isso é assim, assim, assim. E eu tenho uma pergunta. Tem um assunto aqui que é assim. Ah, esse aí eu não sei. Não sabe? Eu falei, não. Não, então tem um outro que fala sobre isso e tal, não sei o quê. Também não sei. Ele falou, pastor, como é que o senhor quer que eu creia se o senhor não tem as respostas? Eu nunca lhe prometi dar todas as respostas. E como é que eu vou crer? Fé não é ter respostas. Fé é uma certeza que te preenche. Pode estar o caos do lado de fora, mas você está em paz. É uma sensação estranha de que tudo vai dar certo. O que você precisa é ter fé, não é ter respostas. Porque se você tiver respostas, você está buscando a Deus com o seu intelecto. É a árvore do conhecimento. No jardim tinham duas árvores. A árvore da vida, entre tantas árvores, duas principais. A árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida conduz a Deus. Mas a árvore do conhecimento, mude o nome. Árvore da ciência. Você vai pelo seu intelecto. O homem optou por essa árvore. Então todo o processo parou. Agora, descubra como funciona. Você escolheu esse caminho. Descubra como funciona. E o homem teve que arar a terra para ver como é que a terra funciona, como é que ela dá o fruto que antes ele recebia de graça. Você está indo pelo mesmo caminho. Você ainda não se libertou da árvore do conhecimento. Você precisa conhecer a árvore da vida. E eu dei uma pergunta para ele. Se você conseguir raciocinar ou alinhavar a resposta para essa pergunta, eu tenho que concordar contigo, eu tenho que dar todas as respostas. A pergunta é: Deus diz que ele não tem começo nem fim. Não ter fim é fácil a gente imaginar, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração sem que nós a pudéssemos discernir. Então temos aquela impressão de que vamos viver para sempre, que a morte não é o fim. Mas uma coisa que não teve começo, como é que você digere isso? Porque tudo que você conhece começou em algum ponto. Como conceber algo que não teve começo? Mas Deus disse que ele não teve começo. Aí ele, que loucura. Eu falei, Sabe por que é loucura? Porque Deus não cabe na sua cabeça. Então pare de tentar encaixotá-lo. Deus, ele se revela, e ele revela o suficiente para que você possa crer nele e andar segundo a palavra dele. O desafio que você vai ter na sua vida toda é entre as circunstâncias, a situação e a palavra dele. Deus não procura provar a sua existência nas Escrituras, ele simplesmente se manifesta. Você quer crer, ele vai se manifestando para você. Você não quer crer, o processo não inicia. O que Jó experimentou, irmãos, foi uma tremenda manifestação de Deus na dor. Por que Jó passou por isso? Desde a época de seminário, ou até antes de nós, os teólogos e antes deles, outros pastores e comentaristas já discutiam esse assunto. Por quê? Por quê? Por quê?
Na realidade, nós vemos o resultado disso. O que aconteceu com Jó. Irmãos, a oração não é um momento. A oração é um estilo de vida. A minha vida ora ao Senhor. É claro que existe o momento do reservado, do particular, do secreto com Deus. Necessário, tão necessário que o próprio Jesus praticava. Mas mais do que isso, além disso, a vida toda tem que ser a expressão de uma confiança. Eu não deixo de estar casado com a minha esposa quando estou longe dela. A aliança permanece. Eu não sou crente no domingo quando estou na igreja. É a minha vida toda. Eu vi uma das irmãs, agora eu não lembro quem foi, desafiando animadamente aqui o pessoal. Glorifica Deus, irmão. Depois veio o outro pastor e disse: meu irmão, Deus, Ele recebe o teu louvor. E por fim, o pastor, filho do pastor Sóstenes, esqueci o nome, pastor Daniel, está ali. E ele dizendo, linda visão, você está no palco, meu irmão. Puxa vida, eu fiquei arrepiado na hora. Você está no palco, Deus está recebendo o teu louvor. Na realidade, há um grande auditório assistindo a gente. Não só os heróis da fé, lá de Hebreus 11, porque o texto seguinte diz: temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. A visão é como de um estádio lotado. O mundo espiritual nos assiste. Há uma torcida para que você vença. Principalmente quando você imagina que está só. Olha o contexto no qual Jó estava inserido. O mundo espiritual ali assistindo, Satanás investindo pesado para que ele caísse, para que ele blasfemasse, para que ele se afastasse de Deus. E do outro lado, Deus tranquilo, sabendo qual era a mente de Jó. Era um louvor para ele. Quanto mais Satanás apertava o cerco, eu fico imaginando que mais satisfeito Deus ficava. Eu vou tirar os bens dele. Tira. E Jó glorificava a Deus. Eu vou matar a família dele. Matou. E Jó permaneceu firme. E ainda colocou os amigos abençoados, crentes. Para dizer: você pecou, meu irmão. E se não bastasse isso, a amada. Homem, olha o seu estado, blasfema contra Deus e morre. Você fala como uma louca: isso eu não faço nunca. Imagina o ódio de Satanás. Esse homem não recua. Eu sei que o meu Redentor vive. Que frase! Ele não imaginava que um dia, séculos depois, estaríamos falando dele. As motivações de Jó. Como é que pode ser um homem bom, reto, íntegro e que se desvia do mal? Então ele era perfeito. O que Deus está tratando aqui é de um homem com motivações corretas. Motivações íntegras. É como o rei Davi. Davi cometeu seus pecados. Glória a Deus que a Bíblia não fica forjando heróis perfeitos, surreais. Não, a Bíblia mostra o herói fracassado também. Mas na leitura da vida de Davi, nós vemos um homem com um coração ardendo por Deus. Oh, meus irmãos, o mundo está cansado do nosso discurso. Você já pensou nisso? O mundo está cansado do nosso discurso. Não é o nosso blá 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 que vai tocar o coração deles. É a nossa vida.
Não é a bonança, veja o carrão que eu tenho. Você já viu a minha casa? Terno é Armani. Só exemplo, viu, irmãos? Como se isso fosse o ideal. Não! O verdadeiro testemunho é você ver a pessoa na pior. E, no entanto, de uma forma misteriosa, ela se mantém de pé. Eu lembro de um rapaz que se converteu lá na igreja, e a família era muito preocupada com ele, que ele tinha fortes tendências depressivas. E quando ele se converteu, ele deu testemunho na igreja dizendo: irmãos, antes de eu conhecer a Cristo, eu vivia de depressão em depressão. Era tanto problema, era tanta dificuldade, as coisas davam erradas, mas, meus irmãos, eu entreguei minha vida para Jesus, e a coisa piorou. Aí você ouve a musiquinha, né? A coisa piorou. A minha família ficou numa expectativa de ver eu me afundar em depressão, como era o normal. Irmãos, o que eu tenho para dizer é que o meu mundo está desabando, mas eu estou de pé. Eu estou de pé. Isso é testemunho. A família toda veio para Cristo. Salvo engano, 7 irmãos. Impressionados com o que estava acontecendo com ele. Nós falamos de oração que muda. Meu Deus, uma oração que muda. Não é a eloquência da nossa oração, mas é o poder com que ela se manifesta no nosso estilo de vida, na nossa casa. Como ela muda o nosso casamento. Meu casamento foi mudado. Pela oração, pelo estilo de vida de oração que nos mantém sensíveis a Deus. Porque, como qualquer homem, eu sou orgulhoso. Tive uma briga com a minha esposa. Eu falo aquela principal, né? Fora as outras. Mas eu lembro bem desse dia, eu estava assistindo televisão. E ela veio conversar comigo. E eu já estava em crise porque a nossa filha nasceu. E a atenção da mulher é toda para a criança. A minha cabecinha dizia: é assim. Mas o meu coração dizia: rapaz, que furada. Agora você está sozinho. E eu, para não entrar em crise, falei assim: tá, já que ela quer cuidar da criança, deixa lá, eu vou cuidar da minha vida aqui. E eu fazia minhas coisas, o assunto que a gente tinha era a nossa filha. Lá no fundo, isso me incomodava. Porque falava: oi, tem alguém aqui? Amada minha. Amor da minha vida. E aí um dia eu estava assistindo televisão e ela veio falar comigo e ela falava e eu: aham. Muitas mulheres aqui têm marido assim, né? Você está lá na televisão, mulher falando aqui, você: sei, tá. Você vai fazer? Vou. Aí ela: eu não falo mais com você. Eita, o que foi? Você fica aí nessa televisão, você não olha para mim. Eu disse: não, mas eu estou te ouvindo. Não, você não está me ouvindo, você está vendo televisão. Aí ela aproveitou aquela chance para puxar a listinha. E você faz isso, e você faz aquilo, e por que você isso, você aquilo e tal? Ela falou: você tem uma lista? Eu tenho uma maior. Aí começou aquela troca de acusações. E depois das acusações feitas, veio a parte do homem. Estica um beiço desse tamanho, saí para o meu canto, ela foi para o dela, a gente passava dentro de casa como 2 desconhecidos. E como sempre acontecia, lá vinha ela: precisamos conversar. Tudo bem, quer conversar? Vamos conversar. Ela: você já notou que sempre quem quebra o gelo sou eu? Lá dentro de mim eu dizia: é verdade. E do lado de fora, uma pedra de gelo. Concordava por dentro, mas o orgulho não me deixava concordar. Aí ela foi falando o que tinha para falar. De repente, eu confesso que eu desliguei do que ela estava falando e Deus começou a falar comigo.
E Deus começou a me tratar, dizendo: você é orgulhoso. Você acha que você vai mudá-la, você não vai mudá-la. Se você quer que alguém mude aqui, seja você. Eu aceitei aquela palavra. Aí eu disse para ela: posso te falar uma coisa? Olha, eu quero fazer um propósito com você hoje. A partir de hoje, eu não te cobro mais. Eu ouvi cada palavra do que você disse. Espero que você tenha ouvido o que eu disse também. Ela concordou, disse que sim. Eu vou te dizer, a partir de hoje eu vou mudar. Óbvio, ela concordou, né? Uhum. A partir de hoje eu vou mudar. E eu não vou cobrar de você. Tá? Trato feito. Os dias se passaram e novamente veio o estresse natural. E ela veio com a cobrança de alguma coisa lá que eu tinha feito errado ou deixei de fazer. E quando ela veio me cobrar, eu falei: espera um pouquinho. Você consegue notar uma pequena mudança? Ela: como assim? Quando você vem falar comigo, eu desligo a televisão e olho para você. Doido para ver a televisão, mas eu desligava e olhava para ela. E eu olho para você, e ela parou e disse: é verdade. Eu falei: então fica com esse pequenino progresso. Tem tanto para mudar, mas pense que eu já comecei. Aí ela riu e falou assim: tá bom. Aí aliviou e tal. E eu coloquei outros propósitos depois disso, coisas que eu fazia na época de namoro. A cada mês de namoro eu dava lá um bibelô, um cartãozinho, fazia um agrado. As mulheres gostam disso, né? Depois que casa, acaba. Não deveria. Mas Deus restaurou, irmã. Porque Ele me trouxe isso à mente, eu falei assim: eu podia fazer isso de novo. Eu não me senti bem, porque parecia artificial. Já dei esse conselho para muitos homens. Eles falam: não parece natural, tinha que ser um negócio espontâneo. Eu falei: não vá por esse caminho. Se você esperar a espontaneidade, meu amigo, ela nunca vai acontecer. Você tem que forçar a sua natureza, domá-la, submetê-la, subjugá-la ao governo de Cristo. E foi isso que eu fiz, eu me coloquei ali. E eu disse: meu Deus, eu quero restaurar. E aí eu comecei a me forçar a prestar atenção nela. Olha o olhar para fora, Jó intercedendo pelos amigos, eu comecei a me voltar para ela. E a prestar atenção nela. E comecei a fazer algumas coisinhas. E de repente, comecei a gostar de fazer aquilo. E venho praticando isso. Um exemplo que eu uso é o tal do shampoo. Ela usa um shampoo especial lá, que ela tem um lugar que ela compra. Eu cheguei em casa, fui ao banheiro e vi que o shampoo dela estava praticamente vazio. Fui lá na loja, comprei e coloquei cheinho lá para ela. Ela entrou no banheiro e disse: ah, esqueci de comprar o shampoo. Ah, mas deve ter sobrado um pouquinho. Foi pegar, estava cheia. Eu falei: ué? Ela veio para mim e falou: você comprou o shampoo? Eu falei: comprei. Ai, que lindo! E tem sido assim uma coisa gostosa esse relacionamento. Sabe, irmãos, é quando você deixa de ser o foco, fica chamando para si. Apresenta a tua vida a Deus, no sentido de que Deus te faça olhar para fora, para abençoar os outros, para mudar a sorte dos outros, porque Deus mudou a sorte dos amigos de Jó. Isso está aqui. Não foi só Jó que teve a sorte mudada, foi liberto do seu cativeiro. Os seus amigos também, uma compreensão errada de Deus. Deus se irou contra os amigos de Jó. E Jó intercedeu e Deus mudou aquilo na vida deles. E houve um congraçamento, porque todos eles então se juntaram a Jó, investiram em Jó, abençoaram em Jó, e o estado de Jó foi melhor do que o primeiro. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Já estou terminando. Eu estou vivenciando com um colega pastor uma situação dessas, irmãos. É um pastor amigo meu que está vivendo a história de Jó. Era um pastor de sucesso, com uma grande igreja,
fazendo planos para aumentar e ampliar, e aquele negócio todo, e de repente Satanás se infiltrou, fez um levante contra ele dentro da igreja. Ele perdeu a igreja. Se não bastasse isso, o levante se virou para a casa dele, a ponto de polícia ir na casa dele por difamações e coisa e tal, e ele foi recuando, porque a coisa estava piorando. O entendimento de quem estava à volta é que ele estava errado, e aí ele foi perdendo até a dignidade. De repente começou um câncer nele, que quase o leva à morte. Ele agora já não tinha igreja, não tinha trabalho, ele não conseguia trabalho, estava canceroso, e a coisa só foi piorando, piorando, piorando. Foi tentar fazer um negócio, o negócio deu errado, com as últimas reservinhas que ele tinha, aí ficou endividado, e aquele problema, e problema, e problema. Ele tem 2 filhos, aí a filha chegou para ele e falou assim, que estava saindo de casa porque era lésbica, ia viver com a namorada. A esposa fala para ele, eu acho que agora nós chegamos no fundo do poço. E num passeio que eles foram convidados pela família para poder espairecer, num passeio que foram fazer, o filho de 17 anos sofre um acidente e o médico diz, ele está paraplégico. E temos que fazer a cirurgia para a coisa não subir e ele não ficar tetraplégico. A história está nesse ponto. A história dele está nesse ponto. E eu ainda não tenho o testemunho para dar para os irmãos dizendo, ele teve vitória, glória a Deus. Por enquanto ele está vivendo. Hoje à noite o menino está sendo transferido lá do local onde foi acidentado para a cidade dele. Uma transferência difícil, porque o menino pode até morrer. E a gente ainda não sabe como é que está a coisa. Mas uma coisa ele já tem testemunhado. Ele não teve amigos de Jó. Ele andou um tempo se sentindo sozinho. Foi um dos pastores também pelos quais orei. E ele disse, uma coisa boa é porque de repente eu vi quantos amigos nós temos. Gente se levantando para ajudar, gente mandando flores, palavra de incentivo, o telefone sempre tocando e dizendo, você não está sozinho, estamos contigo. E ele disse, isso é a igreja. A gente espera, irmãos. Mas a graça de Deus, ela precisa se manifestar, ela precisa ter um recipiente, alguém que receba para partilhar. Hoje à noite, falando de uma oração que produz mudança. A oração que produz mudança, ela muda você. Se ela muda você, ela muda a sua casa. Se ela muda a sua casa, ela muda a sua comunidade. Se ela muda a sua comunidade, ela muda a sua cidade. E se ela muda a sua cidade, ela muda o seu país. É algo poderoso. Mas eu tenho que decidir e dizer, Senhor! Um desembargador que eu conversava com ele, eu trabalho no Tribunal de Justiça, aí o desembargador que eu conversava com ele falou assim, eu quero saber, Eduardo, a sua opinião sobre a corrupção no país, mas não a sua opinião como cidadão, é como sacerdote. O que você pensa? Eu falei, desembargador, a gente olha para o governo e fala da corrupção lá, quando a corrupção está aqui. Eu não resolvo o problema da corrupção no país lá, eu resolvo aqui. Quando eu não aceito que essa corrupção me tome, me pegue. Quando isso acontece, eu sou um foco de saúde na sociedade. Qual é o meu papel, então? Influenciar o máximo de gente possível com essa saúde. É assim que eu creio na mudança. E ele fez assim com a cabeça. É verdade. Interessante sua posição.
Por que, desembargador, quando eu recebo um troco a mais na padaria e fico feliz porque eu me dei bem, isso é corrupção? Quando eu minto para minha esposa dizendo que eu vou para tal lugar e eu não vou, ou para o meu filho dizendo que eu vou fazer tal coisa e não faço, isso é corrupção. Então, a oração que é a chave da mudança é aquela oração que me transforma. Não é aquela oração que eu fico exigindo a mudança dos outros, mas é aquela oração que me molda, que me quebranta, que me faz sensível ao meu próximo, que faz com que o meu dedo apontado seja recolhido e a mão se estenda para ajudar. Uma oração que é a chave da mudança, irmãos. É essa oração. Que você comece a experimentar desse nível de oração. Que o seu coração mude. E que você não vá na onda do que está acontecendo, que o que eu mais ouço é, mas todo mundo faz assim. E eu sempre respondo, eu não sou todo mundo. Eu não fui chamado para ser comum. Porque o meu chamado é para ser propriedade exclusiva. É esse o meu chamado, então eu não sou comum. Você é um agente fundamental na transformação da sua casa. Disse uma irmãzinha lá da igreja, pastor, mas eu estou sofrendo tanto, eu sou alvo de todo mundo. Eu falei assim, sim, o primogênito tem a bênção, mas paga o preço. Sua casa será transformada, mas você é a porta. Faça com que essa porta permaneça aberta para Deus. Então hoje eu te desafio, meu irmão, minha irmã, que você aproveite esse tempo para dizer, meu Deus, muda mim, muda, tira de mim essa carnalidade, tira de mim os maus hábitos, tira de mim a palavra que julga, que condena, que avalia, tira de mim o legalismo, tira de mim, ó Deus, toda sorte de pecado, transforma-me e que eu seja a bênção. Uma das coisas que eu gostava de fazer no começo do meu ministério era andar na rua e dizendo assim, Deus, cadê José? E Abraão? Isaac, Jacó e Daniel? Morreram. Com quem o Senhor conta hoje? Ó Deus, meu nome é Eduardo. Eu me apresento, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Diga o seu nome na presença de Deus como quem se apresenta para o serviço. Dizendo, ó Deus, se alguma mudança precisa acontecer, eis-me aqui. Envia-me a mim. Usa-me, Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai investir na sua vida. Mas não fique pensando que esse usar significa, eu agora vou ser bênção, vou orar e o milagre vai acontecer, o coxo vai andar, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir. Às vezes Deus vai usar o seu sofrimento para ser luz para muita gente. Uma coisa que eu disse para esse pastor, eu falei, você já ganhou uma coisa. Ele diz, então você me diz, meu irmão, porque até agora eu só acho que eu perdi. Eu falei, você ganhou autoridade. Porque você pode olhar nos olhos de uma pessoa sofredora, de um pai que perdeu o filho, de um canceroso, de um afundado, e dizer para ele, olha para mim, levante-se, como as irmãs cantaram tão lindamente, coloque-se de pé, eu sei o que é isso. Por isso Jesus era homem de dores e que sabia o que era padecer, porque ele se identificou conosco. Não um Deus lá no céu, todo-poderoso, que olha para a nossa miséria aqui e diz, levanta aí. Não, ele desceu até nós, ele vestiu a nossa miséria. Ele padeceu também. Ele sabe o que é isso. Eu falei para ele, você agora tem autoridade. Duramente conquistada, mas você tem. Que a sua vida seja uma bênção,
que o seu testemunho no meio desse infortúnio seja uma bênção, que agora a tua luz brilhe mais forte, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe hoje à noite, meus irmãos. Que eu ouça do teu testemunho de como você é bênção. Que o seu pastor, os seus pastores, possam se regozijar em citar a sua vida como exemplo. Que diga ao fraco, e assim seremos todos fortes. Deus seja louvado. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Vamos orar. Vamos todos nos colocar em pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado por esta palavra que falou tão profundamente ao nosso coração. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor nos adverte, nos alerta para o fato de que nós precisamos receber a mudança, ó Deus, para que mudanças outras aconteçam para fora de nós. Opera em meu coração, opera no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs nesta noite, todos que ouviram aqui a palavra, os que ouviram à distância através da web. Senhor, muda o meu ser, muda o ser de cada um de nós, que nós possamos ser um instrumento que o Senhor quer para mudar as coisas para a tua glória, Senhor. Continua abençoando teu servo Eduardo Carvalho, que o seu ministério seja um ministério próspero, sob todos os aspectos. Que o teu servo, ó Deus, continue sendo usado por ti como arauto, como profeta de Deus, para glorificar o teu nome. Abençoa sua esposa, Ana Paula, abençoa seu lar, abençoa a igreja do Nazareno aqui na 411, que esta agência do céu possa ser cada vez mais perfeita, uma verdadeira embaixada celestial para a manifestação da tua glória aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém.